Fala pessoal do canal Avaliação Real, meu nome é Thiago Brito e hoje vamos alugar o Fiat Fastback modelo híbrido 2026 diretamente aí da Localiza. E aí, esse carro faz parte da categoria GX, onde pode ter Renegade, Tracker, Creta e até T-Cross, tá? E aí eu consegui pagar R$1 de calção na Localiza. Já minha reserva ficou R$ 159 a diária pela Rentcars. Então aproveita o cupom Avaliação Real 5 para você ter esse desconto e clica nesse link dos comentários para que você consiga ser direcionado e aproveitar essa tarifa baratíssima, tá? Através da Rentcars. E esse é o nosso carro e vai ser uma surpresa poder fazer esse vídeo para vocês, que tá exclusivo, viu? De cara a gente já consegue ver as mudanças no modelo 2026 do Fastback, tá? Olha só, as grades frontais mudaram, já a traseira continuou da mesma maneira e eu particularmente acho muito linda essas lanternas que esse carro tem desde a primeira geração, antes do facelift, tá? Que não mudou nada. E aí, de dimensões nós temos aí esse comprimento e também essa largura, que não mudou absolutamente nada, permanece o mesmo entre eixo, e aqui a gente tem até 130 cavalos no etanol com um sistema híbrido leve de 12 volts. Aqui a nossa chave é presencial, você consegue ligar o carro à distância e basta se aproximar do veículo para que ele possa destravar. Vamos lá, vamos falar sobre esse carro, tá? Que a gente tem, ó, tecido e aqui plástico. Esses detalhes aqui prateado, vidros elétricos, ajustes do retrovisor. Aqui a gente tem um porta-treco, lembra muito o Fiat Pulse, não tem ajuste do faixa do farol nessa versão, tá? Aqui a gente tem um volante já conhecido da Fiat, e que a gente aciona, ó, o veículo. Deixa eu ligar aqui. Vamos lá. Painel digital, volante com câmbio borboleta. Desse lado o ajuste ali do painel do carro, ajuste de telefone, modo esporte. Aqui a gente consegue colocar o piloto automático, tá? Aqui a gente tem regulagem de altura do som e sinceramente eu prefiro essa regulagem manual, ó, porque aqui se você precisar reduzir com mais pressa é mais fácil controlar. Temos o TC+, que é uma possibilidade de ativar quando o carro está em ambientes que pode favorecer uma atolagem do veículo, né? Aqui a gente não tem um travamento, destravamento das portas, desligar o sensor de faixa, a gente tem os ajustes do ar-condicionado. Só não gostei porque a velocidade do ar-condicionado a gente só consegue na tela, tá? Essa multimídia, que para mim é uma das melhores que a gente tem hoje no mercado também. A gente tem aqui câmbio automático, carregador por indução, tomadas 12 volts. Temos esse tecido aqui, ó, que é um diferencial desse carro, o resto é plástico. Temos aqui retrovisor fotocrômico, o teto na cor black do carro, já na versão Audace, tá? Temos aqui o Hold, que é um freio eletrônico. Quando você para o carro, ele freia sozinho, não precisa você ficar com o pé no freio, né? Mesmo com o câmbio engatado no D. Temos aqui o freio de mão eletrônico e esses detalhes no meio em black piano. Aqui um pequeno porta-treco, tá? Ó, um pequeno porta-treco aqui do lado. Como vocês podem ver, essa é a versão híbrida. Aqui a gente consegue mudar alguns ajustes, ó. Essa é a versão híbrida. Aqui a gente tem alguns ajustes do próprio veículo, que é fluxo de energia. Aqui a gente consegue ter alguns detalhes do carro, né? Aqui a gente tem inclusive a possibilidade de ter alguns assistentes, inclusive aqui autonomia do veículo, o velocímetro que você pode regular aqui no meio. Então o carro, ele é um carro completo, tá? É um carro completo. A gente tem aqui inclusive faltou uma luz aqui, né? Mas aqui a gente tem espelhos, faltou realmente iluminação. Temos aqui também, ó, alça PQP, menos para o motorista. Dos outros lados a gente tem a alça. Uma outra coisa que faltou nesse veículo também foi
banco de couro, né? Nessa versão aqui, nós temos um banco aqui em tecido, né, do carro. Pelo preço do carro, acho que poderia ter realmente um banco em couro, tá? Mas, convenhamos, né, apesar de ser uma versão híbrida, é uma versão de entrada, né? É uma versão de entrada, mas é o que você consegue ajustar desse carro, tá? Então esses são os detalhes internos. Uma coisa bastante legal que eu achei foi a qualidade, ó, da câmera de ré desse carro. Olha só, a qualidade da câmera, né? A tela enorme e a qualidade muito boa. E as faixas, elas regulam conforme a mudança aqui da direção. Sobre o espaço traseiro, ó, o carro está habilitado para mim, que eu tenho 1,90 m. Temos aqui um palmo de distância, ó, do banco regulado para mim e quem vai atrás. Estamos aqui tomada 12 volts, saída de ar-condicionado. E aqui, ó, é a minha distância. Eu que tenho 1,90 m, tá, ó. Que dá para viajar aqui. Encosta um pouquinho o cabelo, mas não é algo totalmente desconfortável, tá? Dá para viajar tranquilo aqui atrás. E cabe aqui duas pessoas iguais a mim, né? Que tem mais ou menos aí o mesmo tamanho, 1,90 m. Agora, se for pessoas mais baixas, cabe aí uma terceira pessoa no meio, tá? E lembra muito o espaço realmente do Fiat Pulse. E eu achei esse espaço aqui, que é 2,53 m, melhor do que o Volkswagen Nivus, tá? O Volkswagen Nivus é muito mais apertado aqui atrás do que o Fastback. De porta-malas, 516 litros. É o maior porta-malas da categoria. Realmente, o espaço desse porta-malas é absurdo. E é o maior que a gente tem hoje na categoria, tá? Gente, então, falando de consumo desse carro, tá? A gente tá aqui no etanol. Já andamos aí mais de 100 km. O consumo médio tá dando 10,5 no etanol, tá? 10,5. Agora a gente sim acelerou bem, fez 150 em algumas vias, 130, 140. Agora a gente reduziu um pouco. Mas esse é o consumo que a gente está conseguindo fazer. O motor tá com 1.900 km rodados, ou seja, tá amaciando ainda, né? Mas nessa versão híbrida, no etanol, estamos fazendo esse consumo aí, 10,6, tá? 10,6. Então, na BR demonstra ter muita estabilidade realmente. São 4 rodas de liga leve, que é que a gente tem aqui nesse carro. Apesar de ter freio a disco somente na frente, freio tambor atrás, confesso que eu já testei algumas vezes o freio, não achei tão ruim, tá, o sistema de freios, mas para o preço do carro se espera realmente 4 freios a disco, né? Principalmente se a gente for comparar com o seu rival Nivus, né? Mas aqui a gente tem algumas tecnologias legais aqui para BR, como o sensor de ajuste de faixa, que você consegue cancelar inclusive aqui. A gente tem também o sensor de frenagem de emergência quando está se aproximando de algum obstáculo, de algum veículo. E além disso, nós temos uma multimídia muito boa em relação a tamanho, onde a gente consegue acompanhar bem aí o GPS e a gente consegue manter aí o iOS e o Android Auto sem fio. Agora, um ponto realmente que eu não gostei foi configuração do ajuste do ar-condicionado, tá? Para aumentar e reduzir a velocidade. Acho que faltou essa configuração aqui no meio do painel. A gente só consegue aumentar a velocidade, diminuir diretamente da multimídia. Isso faz com que a gente perca aí esse tempo para regular e acabe se desconcentrando em relação ao trânsito, né? Mas é um carro legal para viagem, principalmente para quem tem uma família grande por conta do porta-malas. Teste de ultrapassagem, vamos lá? Carro lotado. O que é que eu notei em relação à comparação com o Nivus, tá? O Nivus, ele tem um certo delay no acelerador, principalmente quando você pisa e precisa de uma resposta mais rápida. Então esse delay, ele acontece no T-Cross, ele acontece na maioria dos carros da Volks com motor TSI. Aqui eu já não notei isso, tá? Mesmo não tendo acionado o modo Sport, eu notei que aqui a resposta é mais rápida, eu não tenho que esperar esse delay para o carro acelerar. Isso traz realmente uma segurança maior nas ultrapassagens, tá? Então, ponto muito positivo. E olha que eu tô com o carro aqui lotado, tô com 4 pessoas, o porta-malas lotado. Então, realmente, apesar do peso do carro,
nós temos aí uma resposta muito boa do motor turbo. Em relação a isso aí tá aprovado, tá? Tem vídeo aqui no canal, teste de longa duração do Nivus, que foi diferente, tá? Apesar de ter também bons cavalos, o delay faz com que você se sinta um pouco mais inseguro nas ultrapassagens, tá? Então, ponto positivo aí pro Fastback. Teste de freio, tá? Ó, tá em 70, vamos lá. Muito bom. Você viu que ele liga aqui o pisca-alerta, né? E olha só que a gente não teve derrapagem, apesar de ter só freio a disco na dianteira. Pra mim tá aprovadíssimo esse teste aqui de frenagem, tá? Muito bom. E muito bom o acionamento automático aí, né? Do pisca-alerta, avisando pro carro atrás que precisaríamos fazer uma frenagem, né? Mais, digamos, mais robusta. Então, aprovado, tá? Não senti dificuldade mesmo tendo apenas freio a disco nas rodas da frente. Bem, vamos fazer o teste aqui de paralelepípedo, né? E vou ficar em silêncio para vocês ouvirem. Bem, o barulho interno é bem controlado aqui. Achei que o Nivus ele bate mais, tá? O Nivus ele bate bem mais. Aqui eu achei o barulho realmente mais controlado do que o Nivus nesse caso, tá? Como vocês até ouviram aí. Tem plástico no carro, mas não bate muito. Temos aqui 2.000 quilômetros rodados nesse carro. Mas a gente pegou um Pulse esses dias, praticamente zero, né? A gente tinha menos de 50 quilômetros rodados e o Pulse zero, ele demonstrou ter mais barulhos aqui internamente do que esse Fastback. Então realmente deu uma melhorada aí em relação ao ruído interno, dependente da via que você pega, tá? Teste de subida, vamos ver a força desse carro, hein? Não passa perrengue não, tá? Realmente não passa perrengue não. O carro ele consegue ter uma força muito boa. Tô subindo aqui as ruas e realmente o desempenho dele é muito bom, tanto dentro da cidade como também na BR, tá? Bem, se você quer saber mais detalhes desse carro, segunda-feira vai sair o teste de longa duração desse veículo. E aí você fica ligado para mais detalhes do Fastback. E aproveita o cupom e aluga esse carro com descontos.